Muito bem, meus amigos, irmãos que estão aqui presentes, o pessoal que está nos assistindo pelo Facebook. Hoje nós iremos estudar o item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os trabalhadores da última hora. E o item que nós iremos estudar é missão dos espíritas. Muitas pessoas confundem este capítulo como missão dos espíritos. Mas este capítulo se refere justamente à missão dos espíritas. E quando nós falamos em missão, porque se nós estamos aqui no mundo de provas e expiação, como sim missão? Não foi só Jesus que era missionário? Sim, Jesus era missionário. Diferente de estar em missão, cada um de nós estamos numa missão individual, uma missão única. Missão essa que é nos melhorarmos, sairmos daqui melhor do que aqui quando chegamos. Porque um dia iremos partir deste mundo material, mas continuaremos como espíritos, porque nós já somos espíritos antes de encarnarmos nesta vida que estamos atual. E quando nós falamos em missão dos espíritas, precisamos definir o que é ser espírita. Então chegou um momento que ele é um divisor de águas. Vamos dividir esse entendimento do que é ser espírita em duas questões que eu acho que vai ficar simples para o entendimento de todos. Uma pessoa espiritualista é toda pessoa que acredita em algo do pós-vida, em algo que considera sobrenatural. E quando falamos em toda pessoa, vamos pegar as religiões que conhecemos. Todas as religiões que acreditam em algo, ou a vida após a morte, ou no mundo espiritual, todas as religiões que acreditam em algo desse sentido, é uma religião espiritualista, porque trata de espírito, só que é espiritualista. E qual a diferença de espiritualista para espírita? Porque a palavra espírita ela não existia. A palavra espírita, ela não existia. Existia espírito. As pessoas falavam dos espíritos, mas a palavra espírita, ela não existia. E Kardec, na codificação, ele colocou espírita com E maiúsculo. A palavra espírita. Mas ela não é só uma palavra. Porque quando nós começamos a estudar sobre a doutrina espírita, e não é a doutrina de Kardec, não é a doutrina de Kardec, é a doutrina espírita. Doutrina dos espíritos, que é todos nós somos espíritos, encarnados e desencarnados. Quando falamos da doutrina espírita, estamos nos referindo à revelação, à terceira revelação, ao Consolador prometido pelo Cristo. E não é agir com vaidade dizer que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, porque não veio destruir nada do que o Cristo disse, pelo contrário, veio dar o seu complemento, a sua explicação. Mas como isso? E qual a diferença de espiritualista para espírita? A religião espírita, o espírita, ele é espiritualista? Sim, ele é espiritualista porque ele também, assim como todas as outras religiões, ele acredita no plano espiritual. Mas o que diferencia o espiritismo das outras religiões é que o espiritismo não necessariamente ele é uma religião. Para os olhos comuns, sim, mas na sua prática o espiritismo ele é uma ciência, porque ele trata das questões espirituais. Aquilo a qual todas as outras religiões chamam de sobrenatural, o espiritismo vem nos ensinar que não existe sobrenatural, existe o natural. O mundo espiritual é o mundo primário e primitivo, onde nós viemos de lá e iremos retornar. E tudo que nós chamamos de sobrenatural
não é sobrenatural, é natural. As manifestações mediúnicas, as comunicações dos vivos com os mortos acontecem desde que o mundo é mundo. Em diversas civilizações, a qual nós temos conhecimento, uma das civilizações que mais fez uso dessas questões de comunicação do plano espiritual com o plano material foi a civilização egípcia. Moisés, dentro das leis mosaicas, colocou lá de que as pessoas não deveriam consultar os mortos. Mas espera aí. Ninguém coloca uma lei ou cria uma lei de algo que não existe. Ninguém faz isso. Ninguém vai criar uma lei dizendo assim: olha, fulano, a partir de hoje você não pode mais esticar o braço para pegar a lua. Mas quem estica o braço para pegar a lua? Ninguém, porque é algo que não existe. Então como que Moisés criaria uma lei de algo que não existia? Então a comunicação dos vivos com os mortos, isso sempre aconteceu. E quando nós falamos em espiritualista e espírita, existe uma diferença muito grande. Porque o espírita, ele nada mais é que um instrumento divino. Somos instrumentos divinos ao qual, quando começamos a estudar a doutrina espírita, que não é nada novo, é um estudo das coisas que já existiam, quando começamos a estudar e colocar em prática, entendemos que ser espírita nada mais é do que ser cristão. E ser cristão não é ser o Cristo, porque o Cristo é o Cristo. Ser cristão é entender que os ensinamentos do Cristo, desde a manjedoura até o desencarne, foram exemplos de amor e de caridade. O Cristo amava desde do publicano à prostituta da mesma intensidade. Ajudava aquele que era desconhecido ao homem da lei, sem distinção. Logicamente, cada um dentro do seu mérito também. E ser espírita é entender que ser cristão não quer dizer que quer ser uma criatura perfeita. Ah, mas o fulano, ele é cristão, mas ele vive fazendo coisas erradas. Espera aí. Você querer o bem do outro é uma coisa. Você agir com erro consigo próprio é outra. É grande a quantidade de pessoas que são líderes religiosos que cometem erros. Porque estamos aqui para aprender. Não podemos continuar errando com causa de conhecimento. Saber que estou errando e continuar errando. Estamos aqui para aprender. E ser cristão é entender que não somos perfeitos. Esse capítulo 4, esse item 4 do capítulo 20, ele é uma explicação dos Espíritos referente à questão. E é uma explicação do Espírito que se denominou Erasto, numa comunicação através de uma médium em 1863. Resumidamente, Erasto nos dá alguns conceitos do que é ser espírita. Uma das principais funções do espírita é divulgar a reencarnação. Não é impor para as pessoas algo que elas não querem aceitar, mas é você divulgar a reencarnação. É você falar daquilo que você conhece. Ser cristão é ter a certeza de que o Cristo é modelo e guia da humanidade. E quando nós temos certeza de uma coisa, nada nos abala a fé. Ter certeza de algo é diferente de acreditar. Hoje eu posso acreditar em algo, amanhã acontece alguma coisa que eu não acredito mais. Mas ter certeza é diferente. Então aquele que se considera cristão, que se diz ter fé, não pode ter uma fé que seja abalável. Onde a qualquer primeiro questionamento, opa, peraí, mas realmente a pessoa abalou o meu eixo. Se deixar titubear, então não é uma fé cega. Não é uma fé alicerçada. E o Espiritismo, sendo o cristianismo, vem nos dizer exatamente isso, que a fé era racional, era alicerçada, porque não é nada mágico, não existe mágica. E divulgar a reencarnação é divulgar que a lei de reencarnação é uma lei natural.
Lembra do sobrenatural? Não tem nada de sobrenatural. Você reencarnar é uma lei natural que está na natureza e rege todos nós, seres que estamos encarnados e desencarnados, que um dia irão reencarnar novamente. É natural para todos nós. Natural para todos. Não conheço nenhuma das ditas religiões que tragam conforto e consolação para todos os males do mundo, que não seja a lei de reencarnação, divulgada e ensinada pelos espíritos dentro do espiritismo. Quando nós perguntamos em diversas das religiões, por que algumas crianças nascem com problemas de saúde? Por que algumas crianças nascem sem algumas partes dos membros? As respostas que nós recebemos é simplesmente que aquela criatura é daquele jeito porque Deus quis assim. Deus quer que uma criatura sofra. Se Deus quisesse que um dos seus filhos sofresse, Ele não seria Deus. Ele não seria soberanamente bom e justo. E a doutrina espírita vem nos ensinar que a lei da reencarnação é uma lei de causa e efeito, ao qual tudo que nós sentimos existe uma causa. E essa causa, nós somos 100% participantes dela. Porque uma outra lei imediata que existe, que é ação e reação, somos nós que produzimos. Ação e reação ela é momentânea. Eu posso pegar essa caneta aqui e jogar no chão agora. É ação e reação. Agora, acabou de acontecer. Daqui a pouco pode acabar a exposição, eu vou pegar essa caneta e tentar preencher um formulário. Ela vai falhar. Quando ela falhar, ela vai estar sofrendo um efeito. Aí eu vou xingar a caneta filha da mãe, não quer pegar, não quer funcionar. Mas espera aí, ela não está funcionando porque em algum momento aconteceu algo. Teve uma ação que causou essa reação nela. E a doutrina espírita nos ensina que todos os nossos sofrimentos, nós somos participantes das causas. E nenhuma das doutrinas a qual conhecemos nos traz tanto conforto da misericórdia divina através da lei da reencarnação. O esquecimento das vidas do passado é misericórdia divina. Porque um dos maiores questionamentos que as pessoas acabam falando, não, esse negócio de reencarnação, como é que eu posso reencarnar e saber o que eu errei no passado? Ninguém em sua consciência consegue resgatar algo sentindo pelo outro, aonde você deve fazer ali nascer o sentimento de amor e carinho, sabendo que aquele outro lhe fez um grande mal. De repente ele tirou a própria vida, e aquele outro nada mais, nada é do que o seu filho, hoje, ou sua mãe, ou seu cônjuge. Então a lei de reencarnação, ela nos ensina tudo isso. E para que nós podemos tentar explicar para as pessoas o que é essa lei de reencarnação, precisamos entendê-la. E a doutrina espírita está aqui para nos auxiliar nesse entendimento. Nos auxiliar. Porque existe uma vasta quantidade de conhecimento em todos os lugares que nós procuramos, mas nós muitas vezes terceirizamos esse conhecimento para com o outro. Não vou querer saber não, só quero saber dos resultados. E você divulgar a reencarnação não é você colocar na mente do outro aquilo que você pensa. Existe uma questão muito interessante no meio social que vivemos hoje, que as pessoas dizem assim: política e religião não se discute. Até no próprio meio espírita as pessoas falam, não, política e religião não se discute. Se discute sim. Se discute sim. Por quê? É por não discutirmos as questões políticas e as questões de religião que hoje temos tantos profetas que se aproveitam das pessoas e tantos governantes que causam tanto mal como uma caneta. Só que você discutir por religião ou por política não é você entrar em combate com o outro.
É você dispor as suas ideias, expor o seu conhecimento, dizer aquilo que você acredita. E aí que entra a questão do cristianismo, de ser cristão. Ser cristão é tratar o outro da mesma forma que você gostaria de ser tratado. É entender que o seu irmão é tão limitado quanto você, que cada um está num momento diferente de conhecimento. Não é querer colocar na mente do outro aquilo que você sabe. É agir com o outro irmão e falar: irmão, se você acredita nisso, você está se sentindo bem? Graças a Deus. Porque cada um está no seu momento. Muitas pessoas falam assim: ó, você é espírita? Ah, eu sou espírita. Mas eu sou espírita kardecista. Nós precisamos parar com esta mania, porque ser espírita é uma coisa só. Ser espírita é ser cristão. No máximo que nós podemos dizer, isso soa até como ofensa aos ouvidos de muitas religiões que se dizem cristão. Se alguém lhe perguntar: você é espírita? Sou espírita o quê? Mesa branca, mesa preta ou mesa amarela? Eu sou espírita cristão. Sintam vergonha de dizer que são espíritas. Eu sou espírita cristão. Não tem o evangélico cristão? Ou só os católicos que são cristãos? Não, todos aqueles que entendem que o Cristo é o modelo e guia da humanidade, entendem que a vida do Cristo é um manual da boa prática, é um cristão. Que entende que é falho e precisa melhorar, é um cristão. A doutrina espírita também divulga a consequência do bem e do mal. Quem criou o mal? É Deus? Se Deus tivesse criado o mal, ele não seria Deus. Ele seria falho. O mal que nós sentimos é criação nossa. Porque somos nós que sentimos as consequências do mal que nós mesmos criamos a nós mesmos. Estamos inseridos como encarnados numa sociedade. E essa sociedade é regida por regras. E como toda sociedade, é necessário uma hierarquia, não de comando, mas sim de cuidados. Dentro de uma casa, a mãe não cuida dos seus filhos? O pai não tem as funções dele também dentro da casa? Os filhos também não têm a função, cada um sua função? E dentro de uma sociedade, a dinâmica é a mesma. Dentro da sociedade nós temos médicos, temos advogados, temos dentistas, temos professores. Se todas as pessoas encarnadas agissem com os princípios cristãos, e esquecêssemos que as questões que nós colocamos como religião nos separam, hoje o mundo seria completamente diferente do que ele é hoje. Seria um mundo muito melhor. Essa bola que a gente vive já tinha virado um mundo de regeneração, filho, há milênios. Mas não. Pela nossa ignorância, e é que entra a questão de dizer que o espiritismo ele é ser cristão, e dizer que o espiritismo ele não é uma religião, porque ser cristão não é separar as pessoas. Jesus, em uma das suas passagens, disse que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. A espada onde dividiria pai de filho, irmão de irmão. Isso está em uma das parábolas de Jesus. E o que Jesus quer dizer com isso? Que quando você começa a agir com uma boa conduta, quando você começa a fazer as práticas cristãs, algumas pessoas vão se afastar de você. E é natural. Você saber que você tomar aquela sua cerveja toda sexta-feira, uma caixa de cerveja te faz mal. Aí você fala: não, para, isso está fazendo mal para a minha vida. E aí você continua a passar naquele mesmo lugar todas as sextas-feiras, só que ao invés de tomar uma caixa de cerveja, você chega lá, toma um refrigerante, galera, estou indo embora para casa. Aqueles seus amigos que ali toda sexta-feira tomavam cerveja com você, eles vão se afastar. Porque você fez mudanças morais. Você está cuidando do seu templo, do seu corpo, que é um princípio cristão. Então, divulgar a doutrina espírita é divulgar também as consequências do bem e do mal, e saber que o mal que sofremos é causado por nós mesmos. Esse espírito diz o seguinte, que ide e pregai. Você ser cristão é você sacrificar hábitos. E quando falamos em sacrificar hábitos, não é sacrificar o almoço de domingo, aquela refeição que você mais gosta, aquele passeio que você gosta de fazer, não é isso. É sacrificar maus hábitos.
que muitos dos hábitos que nós dissemos para nós hoje, não, eu tenho controle dos meus maus hábitos. Quando eu quiser parar de fumar, amanhã eu paro. E continuamos lá fumando um cigarro hoje, um cigarro amanhã. Para quê? Se eu sei que aquela jossa faz mal para o meu organismo. Isso é só um exemplo. Não estamos aqui para dar tapa na cara de ninguém, não. São exemplos do cotidiano. Exemplos do cotidiano, porque vivemos isso todo dia. Você tomar um copo de Coca-Cola é uma coisa. Agora você tomar um tubo de Coca-Cola por dia é outra. Você sabe o que te faz mal, são maus hábitos. E você, ser cristão é sacrificar. Sacrificar aquilo que você acha importante. Sacrificar os seus hábitos. E muitas vezes são hábitos que você acha que são benéficos para você e não são. É você sacrificar as ocupações fúteis. É você entender que você passar todas as noites, de segunda a sábado, durante 2h30 assistindo Netflix, não está te levando a nada. Você sabe que aconteceu tudo lá no seriado do Lúcifer. Maratonou lá a semana inteira. Mas aí, depois, o que isso vai trazer de benefícios para a sua vida, para a sua encarnação? É você sacrificar ocupações que são fúteis, que não te rendem nada de conhecimento, não agregam nada. Você pregar o desinteresse aos avaros, a abstinência aos absolutos e a mansidão aos tiranos. É você tratar aquela pessoa que é a mais ignorante que você conhece com mansidão. Você quer ver numa discussão alguém ficar muito bravo, muito irritado? Isso acontece muito com esposas e maridos. Eu digo esposas e maridos porque eu já fui casado e eu vejo isso acontecer com os meus amigos. A esposa está brava. Ela está falando num limite de voz aqui assim. E a criatura, o marido, não que ele seja melhor que ela, não é isso? Ele está calmo, tranquilo. E pergunta, por que você está gritando? Parece que a pessoa fica mais irritada ainda. Mas não que seja provocação. Algumas vezes até é no caso dos esposos e esposas. Mas não que seja uma provocação. É você entender e falar, por que o tirano ele é tirano? Porque eu deixo que ele seja o meu tirano. Por que o fulano me faz tão mal? Porque eu deixo que ele faça mal a mim. Dentro do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta. Isso foi até uma questão que falamos na semana passada. Em uma das questões abordadas. Por que nesse mundo de provas e expiações que vivemos, por que os maus se sobrepõem mais do que os bons? Porque os bons deixam que isso aconteça. E os Espíritos nos dizem que quando chegar o momento dos bons deixar de serem vítimas dos maus, o mundo irá sofrer transformações. E semana passada nós falamos sobre essa questão de você ser bom e ser bonzinho. Ser bom é uma coisa, ser bonzinho é outra. Ser bonzinho é você baixar a cabeça para tudo. Ah, não vou entrar em conflito com fulano não, dá muito trabalho. Mas espera aí, se está errada a situação, se você não fala nada, você é conivente. Você aceita que o outro se aproveite de você. Não que você deve entrar em combate com o outro, mas você deve impor aquilo que você acha que é certo. E ser cristão é justamente isso. Ser cristão não é você entrar em combate igual aconteceu nas cruzadas, de você impor a sua fé. Não, ser cristão é você saber lidar com o outro da mesma forma que você gostaria de estivesse lidando com você. Se o tirano, se o outro está num grau de agitação nessa altura, use o seu princípio inteligente. Diga, olha, vamos tratar isso com calma. Não quero saber com calma. Tá bom. Entenda que você está nervoso agora, mas depois eu volto para a gente resolver. É isso. Não é impor para o outro. É você saber falar, saber conversar. Deveis regar com os vossos suores o terreno onde tendes a semear. Porque não existe nada ao qual nós recebemos de mérito que não tenha o nosso trabalho empregado. Ninguém recebe um talento que não merece.
por que o Joãozinho, ele sabe tocar instrumentos musicais e eu não sei fazer nada? Por que Deus foi tão bom com ele e com a minha pessoa não foi? Se Deus... Tudo bem, José? Não sei não, você não enxerga, né? Se Deus beneficiasse mais Joãozinho do que a minha pessoa, ele seria Deus. Ele beneficiou outro, ele seria vaidoso. Não seria Deus. A quem levar os ensinamentos espíritas? Para quem se deve levar os ensinamentos espíritas? Que são os ensinamentos cristãos. Para quem que precisa ser levado isso? Para todos. Porque ser cristão está ao alcance de todos nós. Mas eu não quero frequentar a casa espírita. Eu não quero ser espírita. Mas se ser espírita é ser cristão, e você está frequentando o seu templo, ou o lugar que você estiver indo, estiver agindo da forma que o Cristo agiria com as coisas, você está sendo cristão. Tenho muitos amigos de outras religiões. Amigos da Assembleia de Deus, de outras religiões, da Universal, católicos, tenho amigos padres. E volta e meia pegamos conversando sobre assuntos espirituais, as questões espirituais. Cada um dentro do seu conceito. Não que você deve penetrar na mente do outro e impor aquilo que você sabe, pensa, entende e conhece. Mas deve expor aquilo do seu conhecimento. Você precisa levar para o outro o seu conhecimento. Entender que cada um está no lugar que precisa. Aquela receitinha básica, né? Aquele gráficozinho básico. Você está feliz? Não estou feliz. Então vem para cá. Aqui é a zona do muda. Se você não está feliz, você precisa mudar. Você está feliz? Sim. Continue a fazer o que você está fazendo e continue a ser feliz. É isso. Ninguém é obrigado a nada, nem a X e nem a Y. Para termos uma ideia de como as religiões dividem as pessoas, imaginem um peixe num aquário. Um peixe num aquário pequeno e redondo. Você coloca esse peixe dentro do aquário, no oceano. Esse aquário representa a religião. O peixe, ele vai continuar vivendo, mas dentro do aquário. Mas Deus não está só dentro do aquário. Deus está em toda parte. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Deus não está só dentro da doutrina espírita. Deus está em toda parte. E ser cristão é você viver fora do aquário. É você entender que tudo está ligado. Que fazemos parte do universo e somos iguais. Porque Deus está em toda parte. Muitas pessoas falam assim, o Sr. José costuma falar isso, que perguntaram para ele, a mãe dele perguntou para ele, meu filho, você aceitou Jesus? Ele falou, não aceitei Jesus não, tanto aceitei que estou trabalhando com ele. Isso é verdade. Quando você se propõe a ser cristão, você começa a fazer a obra do Cristo. As máximas de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo. A quem levar os ensinamentos cristãos? Aos grandes que desprezarão, porque aqueles que são muito soberbos, que acham que sabem de tudo, quando você leva ao conhecimento, geralmente tem a tendência de desprezar, mas porque não conhecem. Não conhecem. Aos eruditos que exigirão provas. Para quem assistiu o filme do Dr. Bezerra de Menezes, tem um momento que Bezerra ele está numa casa espírita e de repente levanta uma pessoa e diz para ele assim: Dr. Bezerra, faço parte de uma congregação de materialistas e estamos aqui para desafiar o senhor publicamente para um debate, aonde nesse debate nós iremos provar que o materialismo ele impera sobre todas as coisas do mundo. Dr. Bezerra de Menezes parou, pensou e disse para a pessoa o seguinte:
aceito o debate, desde que você me traga uma pessoa ao qual o materialismo conseguiu tirar das mãos do álcool, ao qual o materialismo conseguiu afagar a dor da perda de um filho, ao qual o materialismo conseguiu, de certa forma, tirar as dores do mundo daquela pessoa. Se você me trazer uma pessoa ao qual o materialismo fez isso, eu aceito o debate e te digo que o debate está ganho. O materialismo ele não nos traz isso. O materialismo é momentâneo, porque daqui não levamos nada. E a quem levar os ensinamentos cristãos? Aos pequenos e simples que aceitarão. A criatura que entende o sofrimento é aquela que mais fácil entende que no seu sofrimento está a cura necessária. E o entendimento de que o sofrimento que ela está passando é temporário. A atitude do trabalhador espírita: arme-se de decisão e coragem. Decisão é ter certeza. Arme-se de decisão e coragem. É trabalhar incansavelmente. Ser espírita, ser cristão, não é só dentro de um templo ou dentro de uma casa espírita. É você ser espírito o tempo inteiro, em todo lugar. Inclusive de aquelas criaturas que moram dentro da mesma residência que você. Os seus irmãos, que às vezes são pessoas tão difíceis, mas são os mecanismos que você precisa para se tornar uma pessoa melhor. Não dá para ser meio espírita. Não dá para ser meio cristão. Ou você é, ou você não é. E se for, seja em toda parte, em qualquer lugar. Com qualquer pessoa. Até aquela pessoa que te traz repulsa. Porque temos os nossos inimigos do passado. E temos os nossos inimigos que criamos na vida atual. Aquela pessoa que você não aguenta nem escutar a voz. Mas ela é tão carente de conhecimento do amor divino quanto você. É agradecer a Deus pela gloriosa tarefa concedida. Ninguém está no lugar errado na hora errada. Jamais, na concepção desta pessoa que fala com vocês agora, jamais, há 15, 20 anos atrás, me veria numa posição de estar falando de Jesus como falo hoje. Jamais imaginaria isso. E eu agradeço muito a Deus por conhecer o Consolador prometido, entender que ser espírita é ser cristão. E não existe magia, não existe milagre, existe o natural. Só que esse Espírito nos dá um aviso. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviam. Existem muitas pessoas que se desviam no caminho. Mas por quê? Porque não estão com a sua fé alicerçada. Não estão com a sua fé alicerçada nas questões científicas, espirituais. Colocam questões que trazem de dogmas de outras religiões em primeiro lugar. Precisamos entender que a comunicação com os mortos sempre se deu. Então isso é natural. Só que não é o mais importante para o espírita. O mais importante para o espírita não é a comunicação mediúnica. Não é você desenvolver os seus laços, desenvolver a sua mediunidade, educar a sua mediunidade. Não. Para o espírito, o mais importante é educar a si próprio e se melhorar moralmente. Essa é a missão que cada um de nós temos. E como identificar os bons espíritas? Como é que a gente consegue identificar pessoas que realmente se esforçam para ser cristãos? Porque ninguém é cristão porque é. Nós nos esforçamos para ser, essa é a verdade. Porque estamos aqui no mundo de provas e expiações porque somos muito falhos ainda. Não entendemos o que é ser benevolente, não entendemos o que é ser caridoso. Estamos aprendendo. Mas como reconhecer pessoas que são boas pessoas, que realmente dizem e praticam aquilo que falam? Porque eles ensinam a prática e a verdadeira caridade. Levam consolo aos aflitos. Demonstram desinteresse pessoal e são abnegados.
exemplificam o amor ao próximo. Não adianta nada o palestrante espírita vir à frente de um púlpito, fazer uma palestra maravilhosa e amanhã ou depois cometer um ato de virar as costas a um ente querido que tanto precisava dele. E por um resquício do passado, fala, não vou ajudar. Porque nós temos que praticar aquilo que falamos. O primeiro ouvido próximo à boca do que vos fala é o meu. Palavras de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Se reconhece o verdadeiro cristão não pela sua perfeição, mas pelos esforços que ele faz para se tornar uma criatura melhor a cada dia. Entender que não é, de forma alguma, um beneficiário divino. Que tem muito ainda que aprender, que todos nós estamos aqui para aprender. Lá no livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, diz o seguinte: os que não se contentem em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam suas consequências, a caridade sempre é sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Mesmo aquele que fala assim, eu não sou espírita, mas pratica um ato de caridade, de amor e benevolência tão grande com o outro, é um cristão. Lá no Livro dos Espíritos, na conclusão do capítulo 5, Kardec diz o seguinte: o período da curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais do que um certo tempo e, uma vez satisfeita, muda o objetivo. Mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério do raciocínio. O segundo período já passou. O terceiro o seguirá inevitavelmente. Todos nós, quando começamos a aprender algo, ao qual entendemos que tem alguma coisa aí, tem alguma coisa nesse negócio que eu estou aprendendo que está me transformando. Tudo muda. É uma busca incessante de conhecimento. Quando você começa a estudar a doutrina dos Espíritos, que não é a doutrina de Kardec, é dos Espíritos, você começa a estudar, você se torna uma fonte inesgotável de conhecimento, porque é inesgotável. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já viu essa parte, do Livro dos Espíritos, questão 627. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância, a cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. E é a questão de que religião se discute sim, porque por não discutir religião é porque nós temos tantos falsos profetas hoje. Se sabemos que algo que o outro está fazendo está fora da lei de amor e caridade, se não falarmos nada, somos coniventes. Não devemos entrar em combate, mas devemos ter um embate sim. Fulano, desculpa eu te falar, mas dai de graça o que receber de graça. Você não é cristão? Ah, eu sou. Então, Jesus falou isso lá, dai de graça o que receber de graça. Ah, não, mas lá na lei mosaica, lá, pera aí, criatura. Não, tudo bem, você tem... Expõe o que você pensa, eu vou expor o que eu penso. Mas ficar calado é ser conivente. Estamos aqui falando para ninguém entrar em combate com ninguém, não. Não é isso. É entender que precisamos entender o outro, mas não devemos nos calar naquilo que achamos que é errado, que está fora das leis cristãs. E essa é a exposição de hoje, que possamos entender que ser espírita é ser cristão. E se um dia alguém me perguntar, ah, você é espírita da Umbanda, do Candomblé? Não, eu sou espírita cristão. Eu sou espírita cristão, estou aqui para aprender os ensinamentos do Cristo. Aprender e ensinar para aqueles corações que necessitam.
Ser cristão é assumir uma missão para consigo, em primeiro lugar, e para com todos os outros que estão à nossa volta. Porque ser cristão é entender que o outro precisa tanto de você, quanto você também precisa dele. Porque todos nós precisamos, além de um dos outros, precisamos de Deus como base para tudo. Ser cristão, ser espírita, é amar. Que nós possamos, a cada dia, amar mais o próximo e amar mais a nós mesmos, porque amando o próximo e a nós, estamos amando a Deus.